E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho do Tecla SAP, mais uma vez, com os meus amigos, meus colegas de profissão, Jaime Pinto e o David Coles. O David e eu damos um curso de tradução simultânea. Se você tiver interesse e saber um pouco mais sobre esse curso, clique aqui nesse link para obter mais informações. Antes de começar, já vai dando like aí, que eu tenho certeza que você vai aprender um montão com esse vídeo, com essas duas feras aqui, especialistas em futebol. Vamos começar com bicicleta. Jaime, como é que a gente fala bicicleta em inglês? Bicicleta em inglês é bicycle kick, né? Uma jogada que foi eternizada pelo Pelé em mais de uma oportunidade. Recentemente o Cristiano Ronaldo copiou, né? Inclusive em termos de bombar, né? A repercussão, a jogada do Pelé, mas é bicycle kick. Bicycle kick. Eu vi também scissors. Scissors também. É comum na Inglaterra ou só nos Estados Unidos? Não, é comum, scissors kick, e uma palavra que é um pouco pálida, mas que é overhead kick. Overhead kick. Porque a pessoa está, de cabeça para baixo, literalmente. Mas não é uma palavra muito interessante. Perde um pouco do sabor do bicycle, né? Exatamente. E scissors pelo movimento das pernas. Exatamente. Né? Que parece uma tesoura, assim, o cara faz no ar. Drible, Jaime, como a gente fala? Drible. Drible vem do inglês dribble. Então ela já é aí uma maneira aportuguesada de descrever aquele movimento, de carregar a bola entre os oponentes e tal. Também é usado em outros esportes, como o basquete. Você também dribble no basquete. E a palavra já foi totalmente absorvida pelo português. Existem livros, sites com esse nome. Dribble. O cuidado da pronúncia de dribble... Dribble, sim. Eu acho que é um pouco difícil, né, pro brasileiro. É um som que não existe. Esse L final, né? Exatamente. É um pouco como people. Coisas assim. People dribble. E não só, mas assim, driblar tem 1000 usos em português, né? Por exemplo, se você não quiser pagar impostos, por exemplo, você pede para seu contador achar uma maneira de driblar a legislação, o fisco, a receita. Claro. Para saber mais sobre a pronúncia desse L final, aí vamos dizer, mas dribble não termina com L, termina com som de L, né? Termina com E, como people, como o David falou, mas é o som de L, e esse L é chamado de dark L. Para saber mais, você vai clicar nesse link aqui para assistir a esse vídeo depois. E o escanteio? Como é que a gente fala escanteio, David? O escanteio é uma palavra bem ao pé da letra, é corner. Aí você take a corner. You take a corner. Você pode score from a corner, né? Marca um gol de escanteio. Que é o gol olímpico, né? Que é o gol olímpico, justamente. E não tem a palavra Olympic Goal? Não existe isso? Não existe. Raramente existe a própria jogada na Inglaterra. Tem uns que conseguem score direct from a corner. Agora, o take, nesse caso, é um verbo que serve para qualquer outro tipo de cobrança no futebol. Escanteio, lateral, falta, tiro de meta. Você sempre take uma dessas coisas. Take a penalty. Lateral. Então, take a throw-in. Throw-in é o lateral. É o lateral. Não o jogador, mas o ato de devolver, repor a bola em jogo com as mãos pela linha lateral do campo. Né? Take a throw-in. Take a throw-in. Penalty kick, já falamos? O penalty. Take a penalty kick. You take a goal kick. A goal kick é o tiro de meta. Bateu o tiro de meta. Bateu o tiro de meta, you take a goal kick. Take realmente acaba sendo uma palavra assim de 1001 usos, né? E inclusive aquele que é encarregado de ser o cobrador oficial dos pênaltis, ele é o penalty taker. Que legal. Na falta, take a free kick. Take a free kick. Estamos falando de pênalti, como é que se diz então decisão por pênaltis? Eu pessoalmente diria que, o jogo, the game, went to penalties. Ele foi para os pênaltis. Também tem a situação em si só daquelas 5 cobranças de cada lado, que se convenciona a chamar de penalty shootout. É verdade. Penalty shootout. Essa que eu via também. Eu que torço pela seleção inglesa, eu não quero nem ouvir falar de penalty shootouts, por favor. Vamos mudar de assunto. E o gol de empate? O time está perdendo, vai lá, consegue marcar. Sim, o empate e empatar são to draw, to tie, mas tipicamente no futebol é equalize. Então, they scored an equalizer, they equalized.
E o gol da vitória, como é que fala, Jaime? O gol da vitória seria o winning goal ou o winner, né? Então, o jogo que definiu em favor de um dos dois times. Né? Como é que se fala prorrogação, David, em inglês? A prorrogação, né, quando o jogo termina, digamos, empatado aos 90 minutos, se chama extra time. Extra time. The game went to extra time. Eu acho que no inglês americano também se fala overtime. Também se fala overtime. Às vezes a sigla aparece OT. OT na tela. São aqueles dois tempos de 15 minutos para decidir uma disputa que não pode haver empate ao final, pode ganhar uma copa, uma taça. Bom, você sabe que eu nunca soube o que era OT. Agora eu sei. Pronto. Ela aprendeu também com a gente aqui. Estamos dando aula de inglês para o David. Esse pode. E para falar os acréscimos, David, como é que a gente diz os acréscimos em inglês? Acréscimos e eu já ouvi descontos também. Antigamente a gente falava descontos. Bom, eu sou das antigamente, né? Em inglês a gente chama isso de injury time. E quem é torcedor do Manchester United também sabe que também se chama Fergie time, por causa do Sir Alex Ferguson, que ganhou muitos jogos, assim, tipo 10 minutos além do tempo, do final do tempo regulamentar. Teve uma decisão da Champions League também, histórica, né, contra o Bayern de Munique. Ah, sim. Aquele jogo foi impressionante. Eu lembro do zagueiro socando o chão, assim, mas ele batendo, a cabeça enterrada na grama, batendo as duas mãos, assim, sentido. Desesperado. Meu, que coisa, sentido. Que coisa chocante. Tipo, é uma coisa séria. Passaram alguma coisa como 90 segundos entre um gol e o outro gol. O gol do Sheringham e depois o gol do Solskjaer. Porque o primeiro foi aos 45 e o outro foi aos 45 e meio. Exatamente. Uma coisa, uma maluquice. Falta, Jaime. A falta em si é o foul, né? Ou pronunciado segundo o inglês da rainha, foul. Uma falta de 2 toques, David, como é que seria? O que existe, sem entrar muito nas próprias regras, mas a gente fala muito em direct free kick and indirect free kick. Aí, por exemplo, todos nós já vimos algum gol anulado, disallowed, porque a bola foi chutada diretamente no gol e quando tinha que ser tipo rolada do lado pro outro cara chutar. A gente falava também, né? Tiro livre direto e tiro livre indireto. Oficial é isso, tiro livre direto e indireto, é isso mesmo. E o apito final? Jaime, como é que é? The final whistle. The final whistle. That's it. É o assunto no apito ali do juiz. Legal. Que tem, por exemplo, além disso, então tem o kick-off, que seria o pontapé inicial. E também é uma expressão que é usada em qualquer tipo de início de muitas outras situações cotidianas do dia a dia, profissionais. Começar uma reunião, começar uma aula, começar qualquer coisa pode ser um kick-off. Sim, exatamente. E primeiro tempo e segundo tempo, Jaime? First half e second half são 2 metades do mesmo todo, né? First half and second half. O intervalo, que é justamente aquele período entre as 2 metades, é o half time. Aquele período entre o first half e o second half. Daí half time. The halftime highlights. Sim, exatamente. São os melhores momentos que aparecem ali, né, na transmissão ao vivo, não é isso, David? O show do intervalo, halftime show, halftime highlights. E o amistoso, David, como é que a gente fala? O amistoso se chama a friendly. Então, por exemplo, antes da Copa do Mundo, antes da seleção ir para a Rússia, provavelmente o Brasil will play 3 or 4 friendlies. Friendly game, friendly match, também são opções. Sim, válidas. são opções. Ótimo. Já é uma coisa que as pessoas têm dúvida também. Um jogo em casa é house game? Não. Então, o jogo em casa é uma home game. Home game, né? E o jogo fora de casa? É o away game. Né? E isso também resulta em que os uniformes variam. Né? Quando você joga fora de casa, o time que recebe o visitante tem a prerrogativa de usar o primeiro uniforme. Né? Então, os times também podem ter 2 uniformes, que é o home uniform, ou home kit, e o away kit, ou away uniform. E tem também o away strip. Home strip, away strip. E a camisa é jersey. Jersey. Team jersey, né? Assim que você fala para se referir. Como o caso do David. Deve estar usando, olha lá. Essa camisa é a camiseta do país de Gales, é da Copa Mundial de Rugby 2015. Eu estava lá. E a palavra kit em inglês, o David está aqui para confirmar ou não, pode também ser vista de maneira mais metonímica, né?
representando as cores do time de modo geral, aquele sentimento que está para além da camisa, né? Não é só o jersey, mas é tudo que aquelas cores representam para a torcida. O kit é a camisa, o calção, os shorts, a meia, enfim, tudo aquilo que está em torno daquele símbolo, né? Em português ficou também muito consagrada a expressão manto sagrado, né? O Brasil jogou de azul porque a camisa não ficou lá, não deu para lavar a tempo, a camisa amarela, e o futebol é cercado de misticismo, superstição, então os caras, não, jogar de azul não vai dar certo, estamos carregando já a maldição de 50, isso já começou, a camisa azul já vai dar errado. E o Paulo Machado de Carvalho, muito astuto, lembrou os jogadores no vestiário que aquela imagem de Nossa Senhora da Aparecida que está lá na igreja, na basílica, está coberta por um manto azul. Então ele conseguiu ali colocar um pouco de brilho nos jogadores, dizendo, olha, vocês estão aqui defendendo as cores de Nossa Senhora da Aparecida. Então não é uma camisa que vocês estão usando azul, é um manto sagrado. E isso realmente pegou. Então o kit não chega aos pés do manto sagrado, mas é uma possível equivalência aí. Eu vou ter que mudar o nome do canal agora, dicas de inglês, futebol, história, filosofia, olha que beleza. Religião, filosofia, sociologia. Agora eu tenho uma teoria muito pessoal, mas, por exemplo, eu sempre prefiro ver a seleção brasileira jogando de azul. Na minha opinião, eles jogam melhor de azul. E a mesma coisa com a Inglaterra. Eu digo Inglaterra porque é muito difícil que o país de Gales se classifique por uma Copa. Eu acho que esse é o teu lado escocês falando. Mas a Inglaterra joga muito melhor de camiseta vermelha do que de branca. Também, eu acho. Aula de superstição também. Exatamente. Impedimento, David, como é que é? Impedimento é legal. Se chama offside. Meu pai fala offside, né, até hoje. Acho que muita gente se acostumou, né, com offside. Tá offside, tá impedido. Tá offside, tá impedido. Fala, Jaime. Gol contra, cara. Gol contra, o own goal, né? Feito contra o próprio patrimônio, como diziam os antigos também, né? E tem um nome em Portugal, que é autogol. Autogol, que é então, provavelmente autogolo, né? Eles têm golo. Verdade. Se você é de Portugal, pode mandar aqui o comentário. Claro também, né? Não só para essa expressão, mas também qualquer outra que a gente falou aqui. Quanto mais contribuições, mais rico vai ser o vocabulário de todos. O passe em inglês, como é que é? Bom, o passe, basicamente, it's pass. Pass the ball é um verbo também. He passed. Eu acho que, por exemplo, I think the passing hasn't been very good today, por exemplo. O time exatamente. Cartão amarelo e cartão vermelho, aí a tradução é direta. É direta, né? Yellow card, red card. Mas tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha que você vai me dizer qual é já, porque eu vou dizer. Posso dizer? Pode. É booking, que é o cartão amarelo. He was booked. Por exemplo, ele não pode jogar na final porque ele recebeu 3 cartões amarelos. He was booked 3 times. E o outro é sent off. Né? Expulso. E marcar gol, Jaime? Marcar o gol é o verbo to score. Né? Score a goal. Marcar um gol. Eu achei muito estranho a primeira vez que eu vi numa transmissão de jogo de hóquei sobre gelo, quando eu morei no Canadá, o locutor falava assim: he shoots, he scores. Eu achei tão sem graça, cara. E a turma vibrando loucamente, né? Mas enfim, é assim que você fala, he shoots, he scores. Agora tem uma coisa bacana dele que eu queria que você contasse, que o negócio já me contou, que é o som no estádio. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tá lá, ouve assim a torcida gritar, qual é o som predominante? Exatamente. Aliás, isso abre todo um capítulo, na verdade, assim, sobre estilos diferentes de narrar um jogo, né? Mas, assim, basicamente, você ouve um tipo de "o" no Brasil, porque as pessoas gritam gol. E na Inglaterra, você ouve um som muito parecido com porque eles gritam yes. Então, quando o teu time marca um gol, todo mundo diz yeah. É isso. E, inclusive, assim, só continuando com esse comentário sobre estilos de narração, é muito contida a narração nos jogos na Inglaterra. Muitas vezes é tipo alguma coisa como comes to Neymar 1-0.
bem inglês, né? Bem inglês. Quando muito, se for um gol da Inglaterra, da seleção inglesa, seria yes, talvez. Yes, it's there. It's there. Se diz. É. E se ganhasse o Tetra, como é que ia ser? A seleção brasileira, a seleção inglesa, etc. Para nós, na língua inglesa, a gente diz England, Brazil. A gente nunca fala assim, the English team, the Brazilian team. A única maneira de the English team fazer sentido é se houver, por exemplo, uma final da Liga dos Champions, por exemplo, Liga dos Campeões, com uma equipe da Inglaterra contra, digamos, uma equipe da Espanha, um clube. Aí seria the English team, no caso, Manchester City, Liverpool, etc. Mas a seleção inglesa, o time inglês é England. E time, já falando disso, você pode falar club, team, né, como você já disse, e também side, que é um negócio que às vezes causa um pouco de estranhamento, né? Eu diria que side se usa muito, por exemplo, ainda nos tempos de escola, quando você joga bola no intervalo, por exemplo, aí tem aquela coisa de chamar pessoas para o seu time para jogar, né, na pelada, na kickabout. Quem você quer on your side? Então, eu quero o Jaime, eu não quero o Ulisses. Né? Jaime joga melhor que o Ulisses. I want Jaime on my side, on my team. None the wiser, ok. We'll see about that. Kickabout. Kickabout. É pelada. Pelada. E pra quem é da Bahia, é o famoso baba. Baba. É o baba. Que é o kickabout. Eu não sabia. Os americanos chamam de pick-up game. Pick-up Pick-up game é uma tá. pelada também. Que legal. Pick-up game. E chutar em gol, Jaime, como é que a gente fala? Chutar pode ser o shoot, como você mencionou agora mesmo, e o chute em si é o shot. Shot on goal. Inclusive, uma das estatísticas mensuradas ali nas transmissões televisivas. Shots on goal. Eu só acrescentaria um detalhe, que é que no português do Brasil, um chute é o que nós chamamos de um kick, porque não necessariamente o chute vai em direção ao gol. Em inglês, o shot é só aquele chute que vai na direção do gol. Qualquer outro tipo de chute, ele chutou a bola para longe, não seria um shot. Nem seria to shoot. Seria um kick. Por exemplo, ele chutou a bola fora do campo, ele kicked it out. Eu acho que o shot, me corrija se eu estiver errado, é aquele chute com a intenção de ir pro gol. Porque aí você tem o shots on goal. Sim, exatamente. E quando o cara erra, continua sendo misses, shot, sei lá. É um shot, mas ele tentou acertar o gol. Não Sim, eu acho conseguiu. que se quiser, a gente ajusta um pouco isso, tipo shots on target. On target. Que seria, digamos, um chute preciso na direção. E a intenção seria um shot mesmo deixando de ir na direção do gol. Carrinho é campeão de audiência, sempre me perguntam. Carrinho é um tackle. Em geral, qualquer tipo de desarme ou combate é um tackle. Substantivo e verbo, né? Tackle, tackling, tackled. E o carrinho, especificamente, é um sliding tackle. Você já sabe falar carrinho. Nada de falar small car, que não tem nada a ver. E dá no meio das pernas, né? No meio das pernas é o nutmeg. Quando você toca no meio das pernas, uma das coisas mais humilhantes que você pode impor a um adversário, que é tocar pelo meio das pernas. Em português, caneta, e mais recentemente virou uma expressão mais recente que é dar um rolinho, né? Que é tocar pelo meio das pernas. Sim. Nutmeg, como verbo e como substantivo, como quase tudo em inglês. Né? Como verbo, por exemplo, he nutmegged him. Paradinha. Eu acho que é pause or hesitate in the run-up to the penalty. Eu vi Se feint. não me engano. Eu vi feint. Feint também. Que é a finta, né? Sim, que é exatamente. Feint. E a história do panenka? O que é o panenka que eu não lembro? That's a panenka penalty. O que é? É uma cavadinha, não é? Assim, bem no meio do gol, ele... Como fazia o Djalminha. Sim, você deixa o goleiro se jogar e você dá um totozinho no meio do gol.
O Panenka é o nome de um maluco que fez essa jogada simplesmente numa final. Era o pênalti decisivo e eles correu para a bola e, ao contrário das expectativas todas, que era encher o pé na bola, ele deu apenas uma cavadinha, um totalzinho, e a jogada ficou tão marcante que acabou sendo batizada com o nome desse maluco aí, que nunca mais fez nada. Aliás, nem antes nem depois disso, mas enfim, deixou para a história o nome. Não precisava fazer mais nada. A verdade é que ele não precisava, fez bastante. O momento de glória dele. O momento de glória dele foi até fazer que isso, mudou o rumo das coisas. Exato. Um passe de 3 dedos, David, teria alguma... Eu acho que eles dizem alguma coisa como strike the ball, hit the ball, with the outside of his foot. With the outside. Mas especificamente 3 dedos, eu acho difícil a gente ter isso. Eu lembro de ter visto uma vez uma descrição de um chute do Dani Alves, que estava muito, assim como um slicing kick. Tem banana kick. Banana kick também. Que faz a bola faz o formato de uma banana. Banana kick, slice kick, o slicing kick. Curl, por exemplo, nesse exato. tipo de cobrança, muito no estilo, assim, puxando a brasa para a nossa sardinha, no estilo do David Beckham. Inclusive tem aquele filme chamado Bend It Like Beckham. Bend It Like Beckham. Não é bend. Ou curl. Curl it in. Uma das chaves para entender o inglês de futebol é a forte presença do pronome it. Sempre representando a bola. Então, curl it in, bend it in. É isso. Espero que você... Eu só não sei se vocês comentaram. Alguém vai falar alguma coisa da tua camiseta? Acho que não. É só pra, já foi falado. É só para criar... Ele falou no segundo. É só para criar... Tá. Confusão espécie. mental. É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de futebol, vocabulário, inglês, filosofia, história. Foi realmente um papo muito agradável. Agradeço a presença do David e do Jaime. Sempre às ordens. É isso aí. Espero que você tenha curtido também. Manda aquele like para dar uma força pro Tecla SAP, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva aqui no canal. A gente se fala em breve. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bye.